A seguinte súplica é para ser lida pelos instrutores e amigos diariamente. Ó tu, Senhor bondoso, louvores a ti, porque nos mostraste o caminho certo. Abriste as portas do reino e te manifestaste através do sol da realidade. Ao cego deste visão e ao surdo ouvido. Ressuscitaste o morto, concedeste riqueza ao pobre, mostraste o caminho àqueles que se desviaram. Conduziste os sequiosos à fonte de guia. Permitiste que o peixe sedento alcançasse o oceano da realidade e convidaste a ave errante ao jardim da graça. Ó tu, Todo-Poderoso, somos teus servos e teus pobres, estamos remotos e desejamos ardentemente tua presença. Temos sede da água de tua fonte, estamos enfermos, desejando tua cura. Seguimos em teu caminho e outro objetivo não temos, nem esperança, salvo a difusão de tuas fragrâncias, para que todas as almas possam lançar o brado de: ó Deus, guia-me ao caminho reto. E abram seus olhos, vejam a luz e se livrem da treva da ignorância. Que possam se reunir em torno da lâmpada de tua guia. Que os destituídos recebam o seu quinhão. Que os privados se tornem confidentes dos teus mistérios. Ó Todo-Poderoso, dirige-nos o olhar da misericórdia, concede-nos confirmação celestial, e sobre nós emanem os sopros do Espírito Santo, a fim de que sejamos ajudados em teu serviço e semelhantes a estrelas fulgurosas, cintilemos nestas regiões com a luz de tua orientação. Em verdade, tu és o poderoso, o grande, és o sábio e és quem vê. Abdu'l-Bahá. به نام گوینده توانا ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست دینم هست ای بلبل معنوی جز در گلبن مانی جای مگزین و ای هدهد سلیمان عشق جز در سبای جانان وطن مگیر و ای آقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر این هست مکان تو اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی Então vamos lá. Então, Silvio, né? Bom dia para todos. Allahu Akbar. Hoje vamos dar a continuidade e, quem sabe, finalizar Kitab Iqra.
Mas antes tenho uma coisa muito alegre que quero falar para vocês neste livro. Aqui, quer dizer, nesse livro está falando que em 2006 e 2007, no mundo inteiro, a fé progrediu bastante. Este aqui eu gostaria de saber por quê. Agora, por que já veio página 376, escrito que é muito bonito. عجب نیست که کلام الله و آثار جمال مبارک در آفاق منتشر گردد. Não é dúvida que a palavra de Deus e todas as escrituras de Baha'u'llah serão espalhadas para toda a humanidade. و اثرات عظمت خود را در اون بر جای گذارد. چه بهتر من میخواید بگم então este quer dizer que aconteceu uma grande coisa que causou progresso da humanidade. Então, este progresso, neste livro, diz, neste livro diz só assunto era sobre este assunto, que estavam pensando o que aconteceu que no mundo 2006 e 2007 a fé progrediu e aquele era por causa desse livro. بر آمار پیشرفت جهانی آیین بهایی در سال 2006 2007 و علت درج آن در زمان این کتاب. Agora vamos ver o que aconteceu este livro. Baha'u'llah que falou sobre 7 vales. Estes 7 vales espalhou. E muitas pessoas estudaram. Agora, estes 7 vales, vejam o que diz. Sabemos que na Rússia, pessoas não acreditam em Deus. São sem religião. Já uma que estes livros, de repente no país, estavam colocando um lugar. E um dia especial, o povo devia ir ver 700 livros de festival foi colocado. O povo levantando e depois 50 compraram e levaram. Mas depois eles levaram os livros para aquela livraria que todo mundo gostaria de ler. Quer dizer, país que eles não têm fé, eles não aceitam Deus, causaram através deste livro, que fizeram, e aqui escrito que 2006 e 2007 causou por causa deste festival que Baha'u'llah falou, 50 compraram e depois colocaram para outras bibliotecas que talvez
Para mim era muito bonito. Não sei se vocês gostaram. Muito. Lindo, dona Turma. Foi uma informação boa. Onde começou agora a guerra, né? E assim, o gravado, viu? Que é para a gente poder compartilhar também com os nossos amigos essa informação que a gente está gravando na aula. Então, turma. Se a gente fosse Depois ia ficar... Com certeza deve ter nas informações Bahá'í. No mundo Bahá'í ele existe. Eu vou tirar uma foto. Vocês têm algum iraniano em Natal? Não. Acho que não tem. Mas manda assim mesmo, que a gente vai... Mas quem te pode traduzir? Nossa, tem muito Bahá'í, dona Tuba, que veio aqui. Sim, eu acho que é o lugar que Charlista, filho de Donald J, sempre vazio. Filho de quem? Donald J. Esqueci. Eu já mandei para você, tá? Vou mandar também para meus irmãos, eles podem traduzir. Ótimo. Várias cabeças pensantes. Então, vamos lá? Nós paramos aqui, como ele fala que lá no Arbaim tinha que o de Banish Hashim, que é o descendente, né, de Muhammad, será um jovem que revelará novas leis. Ou seja, estava nas tradições muçulmanas, né? Colocar a si próprio, mas ninguém atenderá ao seu chamado. Dona Tua, página 14. 114. 114. É porque um engoliu, o espiral engoliu ele. Então ficou 14. Dona Tuba, aqui, ó. 114. Não, a senhora está na 18. Volta. Tá, já tá. Eu aqui coloquei data, 5/3/22, para. Então, ele diz que a maior parte de seus inimigos serão os eclesiásticos, né? E a gente foi, e a Rola faz a referência ainda, hoje todos repetem as mesmíssimas palavras, não percebem em absoluto que ele se acha estabelecido sobre o trono de ele faz tudo o que quer e permanece no assento de ele ordena o que lhe apraz. Então, nós estamos nesse parágrafo, né? Então, nós vamos continuar no conceito. Ele deu agora. Sim. Que Barrolá estava falando exatamente que são... Ele está mostrando alguns sinais que já estavam nas tradições, mas que ele achava que é desnecessário, porque todo o sofrimento que o Babi passou, os mártires, isso já era prova suficiente para aquele que busca a verdade, né? Aquele que tem o coração puro. Mas por misericórdia e benevolência dele, né? Da glória de Deus, Bahá'u'lláh, ele foi citando essas passagens. Para mim foi maravilhoso, porque para você ter um diálogo com o muçulmano, né? Fica mais fácil, né? Você mostrar para ele como que os mulás estão cegos, né? Então, continuando. Nenhuma compreensão da natureza de sua revelação, nem pode qualquer conhecimento conter a plena medida de sua fé. Qualquer coisa que seja dita depende de sua sanção, de aprovação, né, do Báb. E tudo necessita de sua causa. Salvo ele, é criado pelo seu mando. Se
existe através de sua lei. Ele é o revelador dos mistérios divinos e o expositor da antiga sabedoria oculta. Assim, relatam o Biharul Anvar, o Avalim, o Yanbu, a respeito de Sadiq, filho de Muhammad. Ele disse estas palavras. Agora as palavras de Sadiq. O conhecimento consiste em 27 letras. Tudo o que os profetas revelaram são duas dessas letras. Homem algum até agora conheceu mais do que essas duas letras. Mas quando surgir o Raim, tornará manifesto as 25 letras viventes. Olha que interessante, hein? 5 letras viventes. 25. 25. Quer dizer, 9 que o Bab e os 18 letras, né, da vida, e eu acredito que aí vem Abdul Baha, né, 20, o próprio Bahá'u'lláh, né, 21, aí vem de 22, enfim, tem 25 letras do conhecimento. Eu não sei afirmar realmente, porque eu não pesquisei isso, mas você vê que eu não tinha esse conhecimento que nessa tradição do Sadiq estava falando de letras do vivente, que é como o Bahá'u'lláh cita, né? Ele declarou que o conhecimento consistia em 27 letras e julgou haverem sido todos os profetas, desde Adão até o selo, que é Muhammad, compositores de somente duas dessas letras. Tendo sido enviados com essas duas letras. Ele também, que o Aim, revelará todas as restantes 25 letras. Esta afirmação, vê tu como é grande e elevada a sua posição. O Bab. Seu grau excede ao de todos os profetas e sua ação transcende a compreensão de todos os seus eleitos. Uma revelação de que os profetas de Deus, seus eleitos, ou não tinham conhecimento, ou de acordo com o inescrutável decreto de Deus, não deixaram aparecer. Então, revelação, essas pessoas vis e perversas tentam medir suas próprias inteligências deficientes, própria compreensão e seus conhecimentos imperfeitos. Se não está de conformidade com seus padrões, prontamente a rejeitam. Aí aqui outra citação, que eu acredito que deixa eu ver aqui, depois eu olho lá no 192. Pensas tu que a maior parte deles ouça ou compreenda? São assim mesmo como os irracionais. Sim, mais ainda, se desviam do caminho. Depois eu olho lá, deixa eu pegar logo nesse contexto, né, o que é o 92, que lá no final tem as referências, né? 192. 192 é do Alcorão, tá? Uma citação do Alcorão. Não, Dom, ele está olhando, esse texto vem de onde? Ele achou que é de Alcorão. Alcorão. Então, aqui está, essa frase está no Alcorão, tá? Pensa que a maior parte deles ouça ou compreenda, mesmo como os irracionais, sim, mais ainda se desviam do caminho. Bahá'u'lláh faz uma citação do próprio Alcorão.
como desejaríamos saber a tradição a qual nos referimos? Tradição que prenuncia em termos inequívocos a relação de coisas inescrutáveis e conhecimentos novos. Inescrutável quer dizer algo que você não consegue se aprofundar naquilo, né? E conhecimentos novos e maravilhosos em seu tempo, pergunta que Baha'u'lláh faz, né? Esses admiráveis eventos provocaram tão grande contenção entre o povo que todos os eclesiásticos e doutos pronunciaram contra ele e seus companheiros sentença de morte. E todos os povos da terra se levantam para lhe fazer oposição. Assim mesmo como foi registrado no Kafi, na tradição de Jabir, de Fatimé, sobre o caráter do Baim, nessa epístola de Fatimé desse Jabir, né? Aí ele fala assim: ele manifestará a perfeição de Moisés, o amor de Jesus e a paciência de Jó. Seus eleitos serão humilhados em seu dia. Suas serão oferecidas como presentes, do mesmo modo que as cabeças dos turcos e dos dailamitas. Serão mortos e queimados. Deles o medo se apoderará. Desalento e alarme lhes atemorizarão. Apoderar significa. O quê? Apoderará. Ah, tá. Eles ficarão com medo. No caso aí, apoderar é de assim, o medo se apoderou em mim, quer dizer que eu fiquei morrendo de medo, entendeu? Ele tomou conta de mim. Se apoderar é tomar poder, vem de poder. Então, tomará poder deles, né? O desalento e alarme lhes atemorizarão, acho que era atemorizarão os corações, né? A terra será tinta pelo seu sangue. Suas mulheres cairão em prantos e lamentos. Isso, né? São esses, em verdade, os meus amigos. Está na epístola de Fatimé, desse Jabir. Então, Baha'u'lláh continua. Considera, nenhuma letra dessa tradição deixou de ser cumprida. Na maioria dos lugares se derramou seu sangue abençoado. Em cidade foram eles presos. Tiveram que marchar em parada através das províncias e alguns foram queimados. Não obstante, ninguém ainda se deteve para refletir sobre isso. Fosse o prometido Qaim revelar as leis e os preceitos de uma era anterior, então teriam sido registradas tais tradições. Que motivo haveria surgido tão grandes lutas e conflitos? A tal ponto que o povo viesse a ver o extermínio desses companheiros como um dever e a julgar a perseguição dessas almas santas um meio de atingir o mais alto favor, né? Os perseguidores achavam que estavam fazendo grande coisa em relação ao Alcorão, né? Além disso, Baha'u'lláh fala, né? Deves observar as coisas que têm acontecido, as cometidas, foram todas mencionadas em tradições anteriores. Assim como foi registrado no Haldiyei Kafi, a respeito
Zaurá, no Haldiei Kafi. De Moavier, esse Moavier, eu não sei que personagem é, filho de Wahab. Abu Abdillah perguntou. É nessa tradição aí, né? Que, no caso, esse Abu Abdillah perguntou, conheces tu Zaurá? Aí responde, né? Eu disse, e a minha vida que seja um sacrifício. Dizem que é Bagdá. Olha aí, Bagdá. Zaurá é Bagdá. É como, acho que Dona Tuba já tinha falado isso, né, Dona Tuba? Já tinha falado. Bach é Deus. Dot, Deus. Deus. Que legal. A língua zoroastriana. Antiga persa. Olha, que massa. Isa quer dizer Deus. Isa, Deus. Olha, Isa. Que lindo, maravilhoso. Ela diz, não, respondeu ele e então acrescentou. No caso, esse não quem está falando, né, é o Kafir, né? O Kafir que escreveu essa tradição sobre Zaurá. Não, respondeu ele e então acrescentou. Entraste na cidade de Raie, acho que é Rai, né? Não tem o H. Rei. É uma cidade no Irã. Rei. Aquela cidade que queriam levar para lá, que até o rei ir para o Sher Khan sabe quem era. É de Isfahan, governador de Isfahan. Que ele era filho do rei. Pediam que Bob fosse na Ele fez um contato do encontro do Bab e o rei, Muhammad Shah. Muhammad Shah, sim, do Shah. Então, rei é a cidade, né? Ele aceitou. Mas aquele primeiro, vamos dizer, aquele vazio tinha. O ministro. Não, existe. O ministro mau. É o vizir. O vizir do Shah impediu que o Bab entrasse na cidade e mandou direto lá para Baku e Sherlik, né? Exatamente, é. Mas então, o rei é dessas províncias. Era uma cidade. Aqui está falando que esta cidade se chamava outra coisa. Muito estragado. E vai dizer que como entrando dentro dessa cidade, não chegava para nenhum lugar. Outra porta devia ser. É tudo destruído. Então, aquele ministro falou que levam para rei 200 Bahá'ís a pé foram do Irã para rei, que quando o Bob chegar, visita o Bob. Mas este homem não deixou que Bob ir para rei. Ele telefonou. Mandou mensageiro? Sim, mensageiro para aquele mulher chileno. É o oficial que estava conduzindo o barco. Montanha de Sherlik. Maku. Cadê lua? Nunca lua iluminava lá. Nunca Maku veio, sempre estava preso. Quando que os Bahá'ís chegaram, não sabia. Este Moaviye que você agora veio era um bandido. Este Moaviye chamou as pessoas,
com armas e mataram todos 200 Bahá'ís. Então, Bahá'u'lláh fala aqui, já entraste na cidade de Rai? Respondi, sim, já entrei, é Rai. Uma cidade que não tinha, a gente não podia chegar em nenhum lugar. Cada lugar tinha uma porta. Então me interrogou, visitaste o mercado de gado? Sim. Aqui escrito é Zavró. Zavró. Quer dizer, lugar que não chegava, a gente não sabia de onde entrou nessa cidade e de onde deve sair. Interessante. Responde, sim, repliquei. Perguntou, viste a Montanha Negra do lado direito da estrada? É Zaurá. Zaura, sim. Zaurá. Aí serão trucidados 80 homens, filhos de certos homens, todos os quais são dignos de ser chamados califas. Quem há de trucidá-los? Perguntei. Ele respondeu, os filhos da Pérsia. Olha só, já estava dizendo que quem queria seguir o Caim seria exatamente os iranianos, os persas, na época. E ele morreu oh, meu Deus, fugiu agora. Na cidade meu Deus, Tabriz, né? Que é uma cidade da Pérsia. Ficou preso em cidades, em montanhas de prisão da Pérsia, né? Macu, Shiri. E aí Bahá'u'lláh continua, então. Assim, predisseram em tempos anteriores a condição e sorte de seus companheiros. E agora, que Zaurá, de acordo com essa tradição, não é outra terra senão Rai. Exatamente. Então, nesse caso, Zaurá aqui, ele está se referindo a Rai. Porque Dona Tuba explicou que Zabró é denominado uma cidade que não existe uma porta para entrar e sair. Ele tem muitas portas. Então, você fica todo confuso de onde você entrou, para onde você deve sair. Isso que é a denominação. E Bahá'u'lláh diz que a cidade de Rei era igualzinho Zabró. Sim. E fala que nesse lugar... Pode falar, Danton. Dona Tuba está falando, a senhora pode falar. Ela falou, é isso que eu falei. Tá. Falou que é uma cidade tudo em ruínas. Por isso que aquele Mirza Al-Ghassi, Dona Tuba lembrou do nome do ministro, Al-Ghassi. Al-Ghassi, pronto. Muito sujo. Ele escolheu o rei por causa disso. Tanto matar os Bahá'ís. Quer dizer, ele planejou, ele fez um plano para que eles entrassem numa cidade para ficarem emboscados, no caso, né? E Bob não chegar para lá. Bob, assim que está chegando para o rei, desviado para Macu. Eu tenho uma percepção, eu não sei se vocês já viram muitas histórias de reis e seus ministros ou seus conselheiros, né, que no caso esse Mirza Al-Ghassi era conselheiro do Muhammad Shah, e ele era tutor de Nasruddin Shah. Esse vizir, ele era tutor de Nasruddin Shah. Então, como Muhammad Shah era muito, por exemplo, Rojat, Varri, todos eram de alta confiança dele, tanto é que manda
esses estavam fazendo, e no caso Vahid, que ele foi lá interrogar o Babi, tinha a missão de desbancar o Babi, né? Então, todos esses, você vê que o Muhammad Shah, ele não era um inimigo da fé Babi, ele não era. Não, não. Ele estava ele estava sendo... as coisas que lia do Babi. Então, o que acontece? O pai mandou, aquele homem mandou ele para Europa e falou que porque ele estava doente, foi para que médicos tratassem. Quando voltar, nós vamos avisar-nos que mandam embora. Planos, né? Planos diabólicos que ele fazia. Só imagina outro mundo. Deus dá exatamente mesmo rei para ele entrar. Vamos saber aonde deve ir. Oh, que Deus. Aí, dona Tuba, dos conceitos que eu vejo é que as circunstâncias da morte de Muhammad Shah, que morreu novo, né, é muito suspeito. Então, com certeza, foi uma armação para que Nasir-Din Shah assumisse, e Nasir-Din Shah fazia tudo o que esse vizir mandava, né? Era um pupilo dele. Então, vê que aí a perseguição aumenta, as coisas pioram para os babis, né? Enfim, mas isso é uma teoria minha, mas que não é totalmente infundada, mas que endossa tudo que veio acontecendo na história da fé, desde das primeiras ações que esse vizir começa a perseguir até a ascensão do Nasir-Din Shah, né? Tá? Bom, vamos provar que ele morreu envenenado, o envenenado no sentido de alguém que foi minando as forças dele para ele parecer doente até falecer, né? Barolá vai falando aqui. Aí, né? Nesse lugar foram mortos seus companheiros com sofrimentos. E todos esses santos seres martírio nas mãos dos persas. Só um minutinho, deixa eu colocar. Dona Tô já está na página 8. 8? Eu não sei como é que a senhora avançou tão rápido. Pode continuar. Aqui, dona. Porque acho que vocês ora acompanham pela tela, ora no livro, né? Mas vamos lá. Então, quem foi que fez isso com eles? Os persas, né? Segundo relata a tradição. E ouviste dizer, e é por todos atestado. Por razão, pois, esses homens rasteiros, semelhantes a vermes, não têm para meditar sobre essas tradições, as quais estão manifestas como o sol em plena glória do meio-dia? Por que meditam, né? Por que motivo recusam abraçar a verdade? E certas tradições cujo sentido eles não conseguem compreender, os impeçam de reconhecer a revelação de Deus e sua beleza. Possam viver no abismo infernal. Por que eles não meditam? Tais coisas a nada podem ser atribuídas, senão a infidelidade dos eclesiásticos e doutos da época. Destes falou assim Sadek, filho amado. Os doutores da religião daquela época eram os mais perversos dos eclesiásticos à sombra do céu. O dano procedeu, e a ele haverá de volver. Eles fazem o mal e o mal voltará até eles, né?
Suplicamos aos homens eruditos do Baian em tais caminhos. No caso, agora, os eruditos da fé Babi, né? Então, Bahá'u'lláh está suplicando a eles que não sigam nesses caminhos, né? E que... Agora, Dona Tuba quer falar sobre Mustafa. Isso. Bahá'u'lláh diz que Mustafa quer dizer próprio Bahá'u'lláh. Ya ilah Mustafa. Mustafa quer dizer Bahá'u'lláh, mas ainda Bahá'u'lláh está falando esse tipo. É porque isso foi antes do Rizvan, né? Isso é antes do Rizvan. Então, assim, ele sabe que é, porque desde o Siachal ele já sabe, e antes disso o Bab já sabia que ele era, porque nas duas epístolas que Bab manda para Bahá'u'lláh, ele faz essa epístola de Deus para Deus, né? E aqui Bahá'u'lláh está dizendo só assim, como na terceira pessoa, né? Que não infringam no tempo de Mussahaz, né? Aquele que é a essência divina, a luz celestial, a eternidade absoluta, o princípio e o fim dos manifestantes do invisível. Vixe Maria! Vou repetir. A essência divina, celestial, Luz celestial. A eternidade absoluta, princípio e fim dos manifestantes do invisível. É o princípio. O significado de Mustafa é tudo isso. Mas realmente, Susan, com quem os primeiros profetas, desde chamamos, Adão. Não, fala Adão, mas que Adão ele abre o ciclo, mas eu falo Krishna, Zoroastro, Buda, Moisés, Abraão, Jesus Cristo, desde o princípio sempre foi Bahá'u'lláh revelando para eles. Sim. Os manifestantes do invisível. Quer dizer, não hoje, né? Que vai continuar vindo, né? Manifestações, sempre vai ser Bahá'u'lláh. Por isso que esse dia é o rei dos dias, porque é o dia do Mustahaz, né? Dona Tuba quer falar. Por favor. Diz que qualquer época existe Bahá'u'lláh e Bahá'u'lláh. Sempre vai ser Bahá'u'lláh. Agora, quando que Bahá'u'lláh diz chegar 1000 anos, 1000 anos de Bahá'u'lláh, não sabe que Deus vai mandar mensageiro ou ninguém. Porque Bahá'u'lláh vai chegar 500.000 anos depois. Então, este livro, escrito tão bonito que eu escrevi, que um dia podemos estudar. Este livro é maravilhoso, vocês devem aprender persa de Susan. Esse tem que aprender de outro. Então, Bahá'u'lláh conclui aqui que ele suplica aos eruditos do Baian que passam nos caminhos, né, dos que infringiram, para que não façam isso nesse dia, né? O que se infligiu nesse dia, ou seja, que fizeram com os babis, né, e com o santo Bab. Nós imploramos que não dependam de seu intelecto, de seu entendimento e sua erudição. Lutem com o revelador do conhecimento celestial e infinito. E o revelador primeiro Bab, agora Bahá'u'lláh, né? Entretanto, apesar de todas essas admoestações, que um homem cego de uma vista, o líder do povo, está se levantando contra nós com extrema malevolência. Vemos que em cada cidade se levantaram pessoas para suprimir a abençoada beleza.
e que os companheiros desse Senhor da existência, desse desejo último de todos os homens, fugiram da face do opressor, buscando refúgio no deserto, enquanto outros se resignarão e com desprendimento absoluto sacrificarão a vida em seu caminho. Podemos discernir alguém de tanto renome pela sua devoção e piedade, que os que julgam obrigados a obedecê-lo e é necessário submeter-se a seu mando, que se levantará para atacar a própria raiz da árvore divina. Estará com o máximo de seu poder para lhe fazer resistência e oposição. Modo de proceder do povo. Esperemos que o povo do Baian se ilumine, se ative no domínio do Espírito e aí habite. Discernir a verdade e reconhecer com os olhos espirituais a falsidade dissimulada. Nesses dias, porém, de tal modo se difundem os odores do ciúme, junto ao educador de todos os seres, visíveis e invisíveis. Desde o começo da fundação do mundo, embora não tenha começo, o dia atual, não apareceram de maneira alguma tão grande malícia, inveja e ódio. Vixe, nessa época de Bahá'u'lláh foi do bar. Nem serão vistos iguais no futuro. Então, esse dia também os opositores são os que têm mais ódio, inveja e malícia. Pois algumas pessoas que nunca inalaram a fragrância da justiça daram o estandarte da sedição e contra nós se coligaram. Por todos os lados vemos a ameaça de seus dardos e em todas as direções as hastes de suas setas. No caso, setas e dardos, tanto faz flechas, né? Mas, enfim, são coisas que atacam, né? Armas de ataque. Muito embora não tivéssemos nós jamais nos gloriado de qualquer coisa, nem desejado preferência sobre alma alguma. Para cada um, temos sido o mais bondoso companheiro, o mais paciente e afetuoso amigo. Na companhia dos pobres, temos procurado sua camaradagem, e entre os enaltecidos e eruditos, sido submissos e resignados. Deus, o Deus uno e verdadeiro, é minha testemunha. Por penosos que tenham sido os desgostos e sofrimentos que a mão do inimigo e o livro, que é o Alcorão, né, nos infligiram, todos estes, no entanto, se desvanecem, tornam simplesmente nada em comparação com aquilo que nos sobreveio pelas mãos daqueles que professam ser nossos amigos. Nossa Senhora. Que mais deveremos dizer? O universo, se mirasse com os olhos da justiça, incapaz de suportar o peso dessas palavras. Os primeiros dias, após a nossa chegada nessa terra, que é Bagdá, né? Vendo os sinais dos iminentes acontecimentos, decidimos retirar-nos antes que realizassem. Ele foi para Suleymaniye, né? Fomos ao deserto, onde, afastado e sós, tivemos 2 anos uma vida completamente solitária.
Nossos olhos vertiam lágrimas angustiosas, coração dilacerado e um oceano de agônicos pesares. Muitas noites não temos com que nos sustentar. Muitos dias nosso corpo não encontrou repouso. Por aquele que tem o meu ser entre suas mãos. Não obstante essas chuvas de aflições e calamidades incessantes, nossa alma estava envolta de êxtase. Todo o nosso ser mostrava uma alegria inefável, pois em nossa solidão não estávamos cientes do prejuízo ou benefício, saúde ou doença de cada pessoa. Inteiramente sós, comungávamos com o nosso espírito, N maiúsculo, hein? Nosso espírito, esquecidos do mundo, tudo o que nele existe. Não sabíamos, porém, que um destino divino excede ao mais vasto dos conceitos mortais. E o dardo de seu decreto transcende o mais audaz dos planos humanos. Ninguém pode escapar aos medos que ele arma. Nenhuma alma pode libertar-se a não ser pela submissão à sua vontade, pela justiça de Deus. A retirada não contemplava regresso. Nossa separação não esperava nenhuma reunião. O único propósito de nossa retirada foi evitar que nos tornássemos motivo de discórdia entre os fiéis, distúrbios entre nossos companheiros, prejuízo para qualquer pessoa ou causa de tristeza para algum coração. Além dessas, nenhuma intenção acariciávamos. Fora dessas, nenhum propósito tivemos em vista. E não obstante, cada um maquinava segundo o seu próprio desejo, pregava a sua vã fantasia. É a hora em que veio da fonte mística a ordem de que voltássemos para o lugar de onde havíamos vindo, rendendo nossa vontade à sua, submetendo-nos à sua injunção. Você quer que eu leia um pouco? Não, a não ser que vocês estiverem cansados, não é? Porque eu tô tentando... Deixa eu ler para mudar um pouco. Tá bom, vai. Vou ler alguns parágrafos, volta para você. Pode ler, Susan, pode ler. Tá. Fiquei com vontade. São Donatuba, são 11 e 18. Qual a pena que possa descrever o que foi visto por nós ao regressarmos? Passaram-se 2 anos, durante os quais nossos inimigos maquinaram assídua e incessantemente a fim de nos exterminar, assim como todos atestam. Nenhum entre os fiéis, entretanto, se levantou para prestar-nos auxílio, nem pessoa alguma se sentiu disposto a ajudar em nossa libertação. Não, em vez de nos socorrer, quantas chuvas
de tribulações ininterruptas, suas palavras e ações fizeram cair sobre nossa alma. Em meio a todas elas, nós nos mantemos firmes, a vida na mão, inteiramente resignados à sua vontade, para que talvez, através da benevolência de Deus e de sua graça, esta letra revelada e manifesta possa oferecer a vida em holocausto no caminho do ponto primaz, o mais excelso verbo. Por aquele sob cujo mando o Espírito falou, nós não nos haveríamos detido nesta cidade, nem por um momento mais, se não fosse por causa desse anelo de nossa alma. Testemunha suficiente para nós é Deus. Concluímos nosso argumento com as palavras: não há nenhum poder ou força, senão em Deus somente. Somos de Deus e a Ele regressaremos. Aqueles que têm corações para compreender, que sorveram o vinho do amor, que nem por um momento sequer satisfizeram os desejos egoístas, hão de ver resplandecentes como o sol em sua glória de meio-dia, os sinais, testemunhos e evidências que atestam a verdade desta revelação maravilhosa, desta fé transcendente e divina. Medita nisso, como o povo rejeitou a beleza de Deus e se apegou a seus próprios desejos cobiçosos. Apesar de todos esses versículos consumados, essas alusões inequívocas que foram reveladas na mais poderosa revelação confiada por Deus aos homens. E não obstante essas tradições claras, cada uma das quais está mais manifesta do que a mais explícita exposição, o povo desprezou e repudiou sua verdade, prendendo-se à letra de certas tradições que, segundo sua própria interpretação, pareciam contraditórias ao que esperava e cujo sentido não conseguia compreender. Assim, o povo destruiu toda a esperança e privou-se do puro vinho do Todo-Glorioso e das águas límpidas e incorruptíveis da beleza imortal. Considera, encontra-se registrado especificamente nas tradições até mesmo o ano em que aquela quinta essência da luz haveria de se manifestar, mas eles permanecem ainda desatentos e nem por um momento cessam de procurar satisfazer seus desejos egoístas. De acordo com a tradição, Mufadil perguntou a Sadiq: que dizes do sinal de sua manifestação, ó meu mestre?
replicou ele. No ano 60 se tornará manifesta sua causa e seu nome será proclamado. Que estranho! Não obstante, essas referências explícitas e evidentes, aquelas pessoas afastaram-se da verdade. Foram mencionados nas tradições anteriores, por exemplo, os desgostos, o encarceramento e as tribulações infligidas àquela essência da virtude divina. No Bihar está registrado: em nosso Poem haverá 4 sinais procedentes de 4 profetas: Moisés, Jesus, José e Muhammad. O sinal que veio de Moisés é medo e expectativa. De Jesus, aquilo que se disse dele. De José, encarceramento e dissimulação. De Muhammad, a revelação de um livro semelhante ao Alcorão. A despeito de tão concludente tradução, que pronuncia em linguagem tão inequívoca os eventos da época atual, não se tem encontrado quem atendesse à sua profecia, e tampouco no futuro, ao que me parece haverá quem o faça, a não ser aquele que teu Senhor quiser. A quem Deus queira, ele em verdade fará escutar, mas aquele que estão nos tumultos, nós não os faremos escutar. Silvio. Desculpa, nos túmulos, tá? Oi? Aqueles que estão nos túmulos, nós não os faremos escutar. Tá, túmulos, verdade. Que estão fazendo também tumulto. Também e pior que é. Ó, falta pouquíssimo. Então, a gente só termina essa leitura e finalizamos. Porque minha garganta já está secando. Vou falar. É evidente a ti do céu e pombas da eternidade falam uma dupla linguagem. Uma, a linguagem exterior, é destituída de funções, ocultação ou véu, a fim de ser uma lâmpada que guie. Uma luz, farol, pela qual o peregrino possa atingir as alturas da santidade. Busca avançar até o reino da reunião eterna. Esta a linguagem das tradições desveladas e dos versículos evidentes que já citamos. A linguagem é velada e oculta, de modo que se torne manifesta qualquer coisa que esteja escondida no coração do malévolo, e seu íntimo ser se revele. Assim falou Sadik. Deus, em verdade, haverá de prová-los, joirá-los. Né? Joirá vem do joio, né? Separar o joio do trigo. Né? Joirá seria nesse sentido. É o critério divino. Pedra de toque com que Deus experimenta seus servos. Ninguém compreende o sentido dessas palavras, salvo aqueles cujos corações estejam confiantes, cujas almas
tenham achado favor diante de Deus, cujas mentes estejam desprendidas de tudo exceto dele. Nessas afirmações, o sentido literal, como geralmente entendido pelo povo, não é o que se tensionou. Se acha escrito: cada conhecimento tem 70 sentidos, dos quais somente um é conhecido entre o povo. E quando apareceram Aim, ele revelou aos homens tudo o que resta. Diz ele também: dizemos uma palavra só e encerra 71 sentidos. Um destes sentidos nós podemos explicar. Mencionamos essas coisas somente a fim de que certas tradições e afirmações que ainda não foram cumpridas, literalmente, por causa de consternação, que o povo atribua sua perplexidade à sua própria falta de compreensão, em vez de ao fato de não terem sido cumpridas as promessas nas tradições. O povo desconhece o sentido que os imames da fé queriam expressar. São as próprias tradições. O povo não deve permitir, portanto, que tais o privem das graças divinas. Antes, devem ir em busca de esclarecimento àqueles seus reconhecidos expositores, de modo que os mistérios ocultos lhes sejam desvendados e tornados manifestos. Aí, aqui mesmo. Não percebemos entre o povo da terra, todavia, ou alguma que, aspirando sinceramente à verdade, ser guiada pelos manifestantes divinos. No que diz respeito aos assuntos abstrusos de sua fé, complicados, né? Assuntos complicados. Todos são habitantes na terra do esquecimento. Segue o povo da perversidade e rebelião. Deus, em verdade, lhes fala o que eles mesmos estão fazendo. E se esquecerá, assim como eles desatenderam sua presença em seu dia. Tal é seu decreto para aqueles que o negaram, e tal será para quem tiver rejeitado seus sinais. Concluímos nosso argumento com suas palavras. Excelso é ele. E qualquer um que desista de se lembrar do misericordioso, lhe acorrentaremos um Satanás e este companheiro constante. E quem se afastar de minha lembrança terá de uma vida de aflição. Foi revelado anteriormente, vocês vão compreender. Revelado pela Ba e pela Ra. Olha que interessante isso. Que a paz esteja sobre aquele que inclinar o ouvido à melodia da ave mística que chama Sadratul Muntaha. Seja nosso Senhor o Altíssimo. Deixa eu ver essa 196 aqui, peraí. Olha, ele não colocou. Estava
95, ó. 2 livros. É, Mas não eu, colocou. mas eu acho que tem uma foto aqui, olha aqui. É que esse 196, ela que explica. Aqui tem. Mas no próprio livro não tem, não? Sim, Ah, no próprio barrar. livro. Não, tá aqui. B e H significam barrar, né? Não, mas eu Aqui tem embaixo. Ah, sim, sim. B e H significa mas eu queria saber se isso é uma citação de Bahá'u'lláh, assim foi revelado anteriormente, e fosseis vós compreender. Revelado pela letra Ba e pela Ra. Ah, então quer dizer, ele já estava dando um sinal que Com a Raula já estava assinando, né? é, Ele assinou, quer dizer, finalmente do carta para tio do Bá e falou que ele ainda não tinha esse nome. ó, tem uma coisa aqui nesse final, né, que Bahá'u'lláh conclui aqui, que falo isso para as pessoas hoje em dia, eles não compreendem, eles acham que é uma espécie de é como se eu fosse muito espiritualista e não enxergasse o materialismo, né? Mas Barros está deixando bem claro: qualquer um que desista de se lembrar do misericordioso, a ele acorrentaremos um Satanás e esse será um companheiro constante. E essa é uma frase que também é do Alcorão. Olha como está claro isso, gente. E quem afastar de minha lembrança terá, em verdade, uma vida de aflição. As pessoas entram em depressão, ficam com crise de pânico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não se percebem que é porque eles não estão buscando a proximidade de Deus, né? A lembrança de Deus. E aí as pessoas, não, mas se só fazer oração ou só meditar não adianta. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que não é para você buscar bons profissionais, que Bahá'u'lláh nos fala isso, né? Ou que você tome alguma medicação para equilibrar a química do seu corpo, que já é o resultado disso. Você se afastar de Deus, vai refletir no seu corpo. Inclusive, a gente estudou isso aqui várias vezes, né? Que o problema do espírito ele se reflete no corpo. O problema do corpo se reflete no espírito. Pode falar, Susan. Sabe o que eu pergunto? Quando assim, eu já falei muito, né? Flora, Dona Tuba, eu pergunto, falo assim, por que Jesus falou para os discípulos que eu trouxe vocês da morte para a vida? E depois ele chama pessoas de morto. Tinha gente maravilhoso, gente pai de família, mães bondosos, tinha gente daquela cidade, gente. Mas Jesus falou, todos são mortos. Por quê? Aí eles nem sabem responder, para variar. Primeiro falou, Jesus não foi para um cemitério, tirou 12 jazigo, abriu e os 12 levantaram. Foi assim? Não. Aí eles falam, tá certo. Falei, porque aí ele ainda fala aquele do discípulo dele que vai lá, fala, você enterrar meu pai. Aí você sabe, deixe que os mortos enterrem seu morto. Aí até aqui já expliquei bastante. Quer dizer, esse é 1% da compreensão que Bahá'u'lláh fala aqui, que são 70, né? Que são 70. O que a gente tem entende isso, eu acredito. Né? Então eu falei, por que o resto não? Porque não conheceram Jesus Cristo como um mensageiro de Deus para a terra. Mas para isso, hoje, você tem livros, você primeiro tem que ler a Bíblia, todo dia, para você poder hoje conhecer Bahá'u'lláh, que é o manifestante de Deus para esta época.
Aí pronto. Olha, parece que você fala com parede, cimento, tijolo. Porta. Ó, Susan, uma passagem da vida de Jesus Cristo que eu gosto muito de citar, que você vê isso num romance sobre a vida de Paulo, que, na realidade, a esposa de Pilatos, que era o governador romano, né, em Israel, ela presenciou isso sem cartas de Paulo dizendo que pessoas da época, isso ele investigando, né, conheciam ela e sabiam que ela estava no meio dos sermões, Sermão da Montanha. Ela acompanhou as palestras de Jesus, né, a esposa de Pilatos. Mas é só você entender o seguinte, gregos e romanos, né, no caso ela era romana, a visão deles espiritual. A visão deles espiritual é que tem um monte que está de deuses e que, às vezes, esses deuses vinham à terra e tinham relações com os homens, né, seres humanos, e que seres humanos com essa relação com esse Deus nasciam semideuses, né? A história de Hércules, de Perseu, etc, etc. Então, a visão desses romanos era que os cristãos tinham um Deus invisível, os judeus, né? Acreditavam no Deus invisível e que eles não tinham a compreensão deles, que tinha lá o Júpiter, no caso dos romanos, né? E os outros deuses, tá? Então, só um minutinho, só parar aqui, o negócio aqui tá perdido. Pronto. Aí, a visão dela era que, olha só a história desse Jesus Cristo. Era filho de Deus com Maria. Os cristãos pregavam. Ficou semideus. Então, Jesus era um semideus para eles. Aí ela viu as palestras dele e viu as coisas que ele fazia. Por exemplo, quando ele, nas ações dele, ele curava um aleijado, fazia um cego enxergar. Então, é poderoso, é um semideus, né? Na visão dela. Quando Judas entrega, né, Jesus às autoridades, dizendo que ele era o filho de Deus e que ele ia dominar tudo e tal, quer dizer, aí Roma fica temerosa de ser um golpe, né? Na visão romana, eles achavam que era um golpe. Mas, quando ele é preso, que Pilatos o interroga, entende que esse poder e essas coisas não tem nada a ver com as coisas da terra, porque todo interrogatório dele, Jesus vai falando que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, ele só quer a parte espiritual. E aí, realmente, ele não viu um crime contra Roma, então ele não podia condenar Jesus. E aí entrega ele ao sumo sacerdote Caifás e aos seus, né, correligionários lá, que rabinos, escribas e tal, que se eles condenassem Jesus, ele ia sentenciá-lo a qualquer coisa, prisão, morte e tal, de acordo com o crime que eles imputassem a Jesus Cristo. E aí ele vai lá no Sinédrio e tal, e aí Caifás, com todos os outros, não consegue encontrar culpa em Jesus Cristo. Rasga sua roupa. Tinha todo um cenário ali, né? Aí eles devolvem ele para Pilatos e falam, olha, se você não dá um jeito de condenar ele você mesmo, nós vamos começar a fazer rebelião. Então, naquela época, a paz romana era dominar o povo e querer que vivesse em paz. Então, se começasse a ter rebelião, ia ter que começar a ter guerras ali, Roma ia ter que começar a matar gente, ia morrer soldado romano. Então, Pilatos não queria isso. E por que Pilatos faz aquele pronunciamento lá? Para ele era só um problema político, uma questão de um cara que estava perturbando a paz ali naquela região, porque estava atiçando o povo contra Roma. Porque Caifás estava querendo brigar com Roma por causa de Jesus Cristo. Então, para
Pilatos era só uma questão dessa. Só que a esposa de Pilatos fala para ele assim, olha, realmente eu presenciei as palestras desse homem e ele é um homem sagrado, ele é como um semideus. Maravilhosa, bondosa, livra ele, por favor, dessa condenação. O que ele faz? Aí ele joga lá para o povo. Todo ano eu escolho entre 2 prisioneiros para libertar um deles, né? E como fala quando dá o perdão, né? Exonerá-lo. Tem outro termo que eu estou esquecendo agora, mas, enfim, anistiá-lo, é uma anistia, né? Sim. Anistiá-lo. E aí eu escolho entre 2 e tal. Mas olha a sabedoria de Pilatos, né? Ele pegou o mais temido, o mais violento, o pior bandido que estava preso ali em Israel naquela época, que era Barrabás. O que acontece? O Caifás, que estava no meio da multidão, com os rabinos e tal, no povo, peça por Barrabás, peça por Barrabás, peça por Barrabás. Os cristãos conhecem essa história. Percebem que tudo que é construído até hoje é uma distração para livrar os romanos da culpa exata, perdão, os judeus, né, da culpa exata de terem condenado Jesus. Não adianta, porque tudo que os judeus passaram daqui para frente, o holocausto e tudo mais, são o troco da consequência de seus próprios atos, não é a ira divina. Bondoso, misericordioso. E ele tentou livrar muitos judeus daquilo. Muitos conseguiram sair, né, da Alemanha e de lugares que Hitler depois ia perseguir. Sempre a maioria não segue o seu coração, que é onde Deus fala com a gente. E voltando para Pilatos, ele condenou Jesus porque o povo todo pediu para libertar Barrabás. Amando dos sacerdotes que estavam ali no meio do povo. Então, os cristãos têm que entender melhor a história deles. Então, quando o soldado romano desfere o golpe, né, Jesus Cristo lá na cruz, para matar Jesus, olha que maldade, o homem já está ali na cruz, o outro vai enfiar a lança. Ali não, ali foi um golpe de misericórdia, gente. O próprio povo romano, eles botam aqui os romanos, né, julgaram. Os romanos que fizeram o que fizeram com Jesus era incitado por judeus ali que tentando fazer. Então, assim, o que eu coloco aqui não é que o povo judeu é do mal, não. Aqueles judeus daquela época, naquele momento, que não conseguiram ver Jesus, são os verdadeiros algozes da crucificação e da morte de Jesus. Hoje, o povo judeu já se redimiu. Por quê? Porque passou por tanta desgraça de lá para cá. A oportunidade de proteger os lugares sagrados barrais, ver a face de Bahá'u'lláh, né? Nesse dia. A face no sentido de encontrar a verdade, de encontrar. Então, assim, mas naquela época, né, isso aconteceu. E a Igreja Apostólica Romana é construída por, no caso ali você tinha o primeiro imperador, né, que é Constantino, que aceitou a fé como uma das religiões oficiais de Roma. E aí a construção foi em cima dos próprios primeiros cristãos que ficavam brigando. Aqueles primeiros cristãos são parecidos com alguns hoje. Vocês já ouviram falar que cristãos invadiram Umbanda, essas coisas para quebrar e queimar, quebrando imagem de Nossa Senhora, perseguindo outros cristãos porque terem imagem de Nossa Senhora e tal, né? Então, naquela época, eles não gostavam de Roma, porque Roma tinha os templos, né, de Júpiter, de Saturno, aquelas coisas todas, e só tem um Deus, né, que é o Deus invisível, que é o Pai de Jesus. Então, eles perseguiam, ainda matavam quem dizia que era seguidor ou
o sacerdote daqueles templos e tal. Então, para não haver essas rebeliões em Roma, Constantino teve que pegar esse povo todo, os bispos, né, cristãos, descendente de seguidor de Paulo, descendente de seguidor de Pedro, de Mateus, tal, tal, tal. Era assim, eles não eram unidos. Eles e também parar esse tipo de guerras, eles tiveram que fazer o concílio na cidade de Nicéia. Tiraram eles de Roma, foram para Nicéia fazer esse concílio. Nesse concílio, já começou a tirar livros da Bíblia, os evangelhos. Esse aqui, segundo Estevão, né? É muito pouquinha coisa, porque Estevão também foi morto pouco tempo depois, né? Inclusive em perseguição por Paulo, e depois foram tirando de outros, de André e tal, aquela coisa toda. É só você olhar todos os apóstolos que são elencados lá no livro de Mateus e Marcos e tal, que você vai vendo um monte de evangelhos, segundo esses, que não estão no Novo Testamento. Teve outros concílios e cada vez outros concílios. Então, assim foi surgindo a fé católica, que depois teve essa divisão, porque os gregos não corroboravam com nada disso, então você tem a ortodoxa grega, e a católica, com os indultos, aquela coisa na Idade Média tal, você já teve o Lutero e o Calvin, que fizeram o protestantismo, que são hoje as religiões que se dizem evangélicas, mas o próprio grego, né, a ortodoxa grega e os romanos também são evangélicos, porque eles veem o evangelho de Cristo também, né? São só dissidências. Mas, assim, tudo isso que vem sendo criado é criado pelo homem, não é puro de Jesus Cristo, não é puro de Moisés e Abraão, porque Moisés e Abraão não mandou matarem o Messias, né? Entende? Então, assim, eu falo essas coisas todas, mas tento me justificar mostrando também que todo esse povo hoje tem a oportunidade de se envolver agora para a glória de Deus, né? Se você acreditar em Cristo, você verá a glória de Deus. Eu falei isso até para um motorista de Uber que eu conversei com ele outro dia. Enfim, amigos, passo a palavra agora para a dona Tuba fazer o nosso encerramento. Por favor, Tuba, enfim, concluímos. Entre os mensageiros, qual mensageiro deu voz para a vinda de Muhammad? Hazrat Muhammad. Qual mensageiro falou que jurou que o nome de Máximo Nome está aquele atrás dos livros de jejum. Que diz que Allahumma inni as'aluka bi baha'uka zahidul haqqa. De novo. Quando que eu estava ensinando um lugar, a senhora falou que outra semana vem bastante pessoas eu trago que você fala sobre a Bíblia. Eu fui, sentei, chegou pastor. Pastor, que pastor? Aquele no Irã? Não, aqui. Aqui é molhado. Acho que é no norte, o líder. É um cristão que pode. E 4 homens. Nenhuma mulher. Então, eu tentei, assim que chegou a senhora aceita diabo? Eu falei, diabo? Então, eu quero perguntar alguma coisa do senhor. Ele disse, fala, você tem medo de Deus ou de diabo? Diz que de Deus, não, eu conheço mais Deus, tá? Então, eu disse que este Deus que você
sabe, existe é mais superior do que o diabo. Eu já peguei os manto na perna. Xixi, cordão que Deus, qualquer lugar que Deus está virando, eu estou virando com Ele. Aqueles homens gostaram tanto. Eu falei, quem é esse diabo? Terminou a reunião, os homens devagar estavam rindo, porque ele, assim que chegou, a senhora aceita diabo, é mais fácil levantar e dizer diabo. Está aqui, diabo. Estou vendo na minha frente. Então, vejam, assim que todos sabemos, Hazrat Muhammad era mais, ele falava, se tratou na Khatam al-Nabiyyin, último, O selo dos profetas. selo dos profetas, não falava mensageiros. Perto de chegada de Bab e Baha'u'llah, que ainda não terminou 1000 anos dele, falou que agora eu sou o selo dos mensageiros, porque percebeu que quem é Baha'u'llah. Quem falou isso, não? Quem falou isso? Muhammad. Muhammad perto, depois de 1000 anos. Depois que falou Muhammad? Diz que verdadeiramente aquele livro que vem vai aceitar apenas as pessoas espiritualmente puros. Porque levantaram muitos muçulmanos e devagar não falaram para a família e foram para Sultan Soleimani. Que ainda este livro escrito, eles são mais puros do que outras pessoas. Porque ficaram verdadeiros Davish por pureza do mundo material. Agora quero dizer, este Muhammad que falou tudo abertamente, e até sétimo Imam Sadiq, que perguntaram o que é B, diz Baha. Nunca, nenhum lugar foi falado essa coisa. Mas hoje, aqueles seguidores mais leão para a humanidade são muçulmanos. No Irã, o que fazem? O marido de todos os Baha'is estão na prisão. Antes matavam. Agora fica um ano, mas um ano depois dizem não, 6 anos. Porque nós temos pessoas que levaram. Eles têm vão para visitar o marido. O marido pegou esta doença. É muita coisa. Assim, então, Muhammad falou mais aberta sobre a Tebahai. Veja sacerdotes que dizem. E outra coisa, na Tebahai, vamos falar tudo as coisas belas. Quer dizer, próprio Baha'is ficam com muito alegria. Esta alegria transmitir para outra pessoa. Não é? Por isso que todos grudam na gente. Por quê? Porque todos querem vir para nossa casa. Porque o Bahá'í só fala as virtudes, fala as histórias. Olha cada história que estão mandando para a gente ouvir no jejum. Tão bonito, né? Né, Flora? Você está ouvindo? Primeiro a gente vê de qual é o assunto que eles querem. Para que vieram? Então,
Eu acho que uma pequena espécie de exemplo. Baha'u'llah diz que toda a humanidade foram criadas com uma coisa criada. Uma capacidade inata, que deve conhecer aquela capacidade inata e começar a fazer. Depois, a gente falou que uma semente a gente coloca dentro de terra, mas a terra não pode abrir aquele casca e ele para fora. Precisa jardineiro dar água para que a água pode, palavra de Deus, água e está aqui, sair para fora. Então, falo que, será que semente precisa jardineiro, que a árvore vai e depois uma semente se tornar milhares de sementes dentro frutas. Agora, mas a humanidade é menos do que uma semente que quando que nasce, a mãe está criando, fazendo tudo. Mas será que a humanidade espiritualmente não precisa jardineiro na qualquer época? Primeiro, segundo, terceiro, vai para a faculdade. Todos têm professores diferentes, especial para eles. Agora, vocês acham que a humanidade não progrediu? Mas sem fé. Verdade. E a pessoa, quando ensina a fé, a gente encontra alunos que foram crianças e que, onde vocês estão? Me dá um endereço que eu quero frequentar. Então, a semente foi plantada e ela não morre, não. Eles procuram a fé. Alunos perguntando para mim, onde vocês estão? Aí eu fui dar um endereço para ele procurar. E outro dia, a Cláudia também encontrou uma moça que quer que a filhinha dela frequente as aulas. Então, nós vamos plantando sementinhas e elas vão brotar. Amigos, eu vou parar a gravação, porque já estamos chegando já no final. Era só um